O que é o Theta Healing? Muita gente já ouviu falar, mas afinal, que terapia é essa? E como ela pode te ajudar? Theta Healing é uma terapia que, através de uma meditação, a gente acessa a nossa frequência cerebral Theta. Quando que a gente costuma estar nessa frequência? Quando a gente acabou de acordar, mas a gente ainda não tá muito bem aqui, nessa realidade. Ou quando a gente está prestes a adormecer, mas a gente ainda tá meio aqui. Então, as frequências cerebrais, elas vão ficando cada vez mais lentas, o corpo vai relaxando, relaxando, e aí a gente acessa, então, a gente se alinha nessa frequência cerebral. E o que acontece quando a gente se alinha nessa frequência cerebral? A gente consegue acessar o nosso inconsciente. E o que acontece dentro do nosso inconsciente? É simplesmente 95% de tudo que acontece na nossa vida tem a ver com o nosso inconsciente, tem a ver com o que a gente guarda lá dentro, tem a ver com todas as nossas memórias que estão lá dentro. Então, desde a existência do seu ser, tudo que você viveu, as coisas boas, as coisas que você acabou guardando como negativas, elas estão guardadas lá. É como se fosse a nossa caixa preta. Então, todos os seus traumas ou todas as crenças, tudo que você absorveu como uma verdade e isso te limita em alguma área da sua vida, está lá no nosso inconsciente. Então, imagina o seguinte, uma criança, ela começa a absorver desde o útero da mãe. Então, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe fala, o bebê, ele já vai absorvendo, ele já vai percebendo a realidade dele desta maneira. Então, ele nasce e ele começa a crescer, e principalmente do 0 aos 7 anos, é o momento onde ele realmente, uma criança, é como se fosse uma esponja. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que acontece na realidade dela, ela absorve como uma verdade. Então, se algum parente falou uma determinada frase, ela vai acreditar que é assim que tem que ser. E se alguém, por exemplo, não deu colo a ela quando ela precisava, de repente ela já pode acreditar que ela não é amada, ela já se sente rejeitada. Então, a partir daí começa a se formar essas crenças que ao longo da adolescência e depois na fase adulta vão trazendo todas as experiências da vida. Então, se a pessoa percebe que ela tem conflitos na área, na sua família ou na área dos relacionamentos afetivos, se ela tem problemas nos seus empregos, ou se ela não acha emprego, ou se de repente os empregos que ela acha, de repente o salário não é bom, ou algo que ela não gosta de fazer, se ela tem problema com chefes, se ela tem, em geral, problemas financeiros, se ela não consegue dar prioridade na vida dela, ou seja, ela faz tudo para todos, mas ela não se põe em primeiro lugar, ela não se satisfaz, ela acha que ela não é merecedora. Então, na verdade, nós temos inúmeras crenças que nos limitam. Então, dentro do Theta Healing, quando essa crença é identificada, na verdade, dentro de uma sessão de Theta Healing, pode-se identificar várias crenças de uma vez só. E além disso, a gente sempre busca a raiz. Então, onde se iniciou, qual foi o trauma? Porque, na verdade, para uma criança, quando ela realmente absorveu aquele trauma, aquilo foi realmente gravado no campo dela, para ela foi como algo muito dramático. Para ela foi algo forte. Hoje, nós adultos, a gente pode olhar para uma determinada situação e não levar tanto em consideração. A gente não vai olhar de uma maneira tão dramática, mas uma criança não, ela não tem discernimento, ela não tem essa maturidade. Então, para a experiência de vida dela, ela acaba absorvendo aquilo de uma maneira mais dramática, aquilo é guardado como se fosse realmente um trauma na vida. E aí, futuramente, começam a aparecer várias experiências onde essa crença ela é confirmada. Então, vamos supor assim, ela se sentiu rejeitada quando ela tinha 2 anos de idade. Imagina, uma criança com 2 anos de idade, ela não tem maturidade mesmo para entender toda uma situação. Então, ela se sente rejeitada. Numa próxima situação onde a mãe, mais uma vez, ou o pai,
tem algum tipo de comportamento onde mais uma vez ela se sente rejeitada, aquilo se multiplica. E aí ao longo da vida, de repente ela tem amizades, onde de repente ela é excluída. Por quê? Porque aquilo já está no campo dela, ela já está vibrando aquilo. Então ela vai atrair esse tipo de situação para ela poder olhar novamente. Só que geralmente a gente só vai olhar para uma situação quando a gente já está realmente muito cansado de sofrer com isso. Ou seja, a gente passa uma vida toda tendo várias experiências repetidas de uma determinada situação. Então, por exemplo, a pessoa que é rejeitada, ela atrai situações onde ela vai ser rejeitada. Então, quando ela se cansar disso, quando ela tiver essa consciência de que é responsabilidade dela, de que ela precisa olhar para ela, se conhecer e perceber o que trouxe isso, por que ela acreditou nisso, aí ela vai poder virar a chave e mudar. Aí ela vira a chave e aí ela passa a vibrar numa frequência diferente, então ela passa a não atrair mais essas situações, ela passa a se sentir acolhida, aceita, amada e etc. Então, assim, dentro de uma sessão, então a gente encontra o trauma e a gente tem a possibilidade de trazer os aprendizados. Então, para que aquele trauma estava servindo? Era para você trazer o amor próprio? Era para você se conhecer melhor? Era para você perceber a sua potência do ser incrível e único que você é? Então, e aí ela absorve aqueles aprendizados e a gente remove do campo dela esses aprendizados, esse trauma, ele é removido do campo. No lugar, a gente sempre envia um amor incondicional, porque naquele momento da vida dela, era o que ela mais precisava, era amor incondicional, ela precisava se sentir amada. Então a gente envia amor incondicional e a gente também tem a possibilidade de instalar downloads ou como se fossem sentimentos empoderadores. Então vamos por assim, se a pessoa ela não consegue se sentir amada porque ela se sentiu rejeitada, a gente instala então downloads de que ela pode, de que ela merece, de que ela já sabe quando, como, a sensação, que é possível ser amada, acolhida, independente das circunstâncias externas, porque ela já se sente. Entende? E isso pode ser feito com qualquer outro sentimento, pode ser confiança, pode ser vários, a gente tem N opções. Então, além disso, dentro da sessão de Theta Healing é possível fazer divórcio energético, mas aí já é um outro assunto. Manifestações, de você mentalizar e trazer para o seu campo tudo que você gostaria de manifestar. Então, pode ser até as coisas materiais, como também pode ser, por exemplo, manifestação de uma alma gêmea. Porém, para isso, você precisa estar bem dentro de você mesma, sem projetar medo, sem projetar carências, apegos e etc. Então, o Theta Healing ele é muito, muito, muito útil para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de depressão, para quem sempre está sentindo uma carência, um vazio, que sempre está buscando descontar em alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que vive comprando, eu digo, consumindo, ou bebendo muito, ou comendo muito. Então, tudo isso mostra que existe um vazio dentro de si. E aí, a gente sempre está em busca de preencher esse vazio. A gente ainda não tem essa educação mesmo, de aprender a se olhar, de meditar, de sentir mesmo o que eu preciso buscar dentro de mim que eu não consigo encontrar. Então o Theta Healing ele mostra, ele traz através do seu mesmo inconsciente, através do mesmo da sua essência, do seu ser. Porque quando você está dentro dessa frequência Theta, você mesmo consegue trazer as respostas, porque você vai estar acessando uma área que é muito mais profunda do que quando a gente está aqui vivendo no dia a dia, né? Sempre acelerado, sempre com a mente muito ativa, muitas preocupações. Então, é muito aconselhável para qualquer tipo de desequilíbrio emocional, mental, porque a partir do momento que são removidas essas crenças, esses traumas, a pessoa realmente ela passa a vibrar numa frequência diferente, ela passa a atrair as coisas boas, ela passa a atrair realmente uma nova realidade para a vida se torna leve, a pessoa se torna mais centrada, mais calma, mais em paz e conectada com ela mesma. Muita gente busca ultimamente
se conectar com a própria essência. Muita gente está ultimamente sentindo esse vazio, não sabe o que faz, não sabe que rumo tomar, não sabe se mantém sem emprego. Então o Theta Healing, ele traz essa conexão novamente com a própria essência. Então eu agradeço por vocês estarem aqui e até uma próxima.